Bom dia, pessoal. Estamos aqui na nossa aula 15, já na nona semana do semestre. Já estamos entrando aí na reta final de PO2. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inovação em projetos de design, tá? A aula de hoje vai ser um pouquinho mais teórica, né? De forma a trazer algumas informações para vocês a respeito de inovação, porque eu acho que é um assunto que está bem dentro do contexto que a gente está atuando, né? Com o desenvolvimento desses novos produtos, né? Com essa visão aí de produtos que sejam utilizados no futuro próximo, né? Mas que têm em si características inovadoras, né? A grande maioria dos produtos que vocês estão propondo, né, até o momento, são produtos que têm essa característica, né, claro, trazerem em si características de outros produtos, o que é natural no desenvolvimento de produto, né? Você ter essa referência, essa base, né? Essa inspiração, mas que todos eles têm uma característica de agregar elementos, né? Que vão aí favorecer a utilização dele e melhoria da qualidade de vida dos usuários, consequentemente. Tá? Então, eu acho importante a gente ter essa ideia de algumas questões, de alguns termos, né? De alguns dados relacionados à inovação de projeto e que vão auxiliar a gente na pesquisa, né? Do embasamento teórico, né? Do levantamento de análise de dados também, e que isso vai fazer com que a gente tenha em mente, né, algumas questões que vão auxiliar no processo de decisão projetual, certo? Então, a temática, né, que a gente vai tratar na aula de hoje está relacionada com inovação em projetos de design, tá? Como eu falei, são termos e algumas questões teóricas que vão auxiliar a gente nesse processo projetual, na etapa principalmente de pesquisa, né, e prospecção de mercado, tá? E são elementos, na realidade, que vão auxiliar a gente a ter esse pensamento com relação aos nossos produtos, né? O que é que a gente pode fazer em termos de investimento de pesquisa e tecnologia que vão alavancar o nosso projeto aí no mercado, certo? Então, a gente começa aqui nossa conversa sobre inovação, né, fazendo um paralelo entre inovação e invenção, que muitas vezes é utilizado como sinônimo, né, mas não é, tá? Então, o que seria invenção? Invenção seria a atividade, né, de você inventar alguma coisa, alguma tecnologia, algum processo, algum produto, tá? Invenção, a gente às vezes até acha que é uma eureka, mas geralmente não é apenas uma descoberta. Ela vai estar diretamente ligada a um período de esforço da pessoa, né, que investiu tempo e recursos naquilo, né? E geralmente, né, é algo que vai ser prototipado e possivelmente essa invenção pode ter patente, tá? A invenção, ela pode se tornar inovação quando essa invenção ela é explorada mercadologicamente, né, quando ela é implementada e comercializada e, consequentemente, você consegue obter algum lucro daquela inovação, certo? Então, invenção é quando você chega a um determinado resultado com base, né, em pesquisa e tempo. Até o Thomas Edison diz que essa questão da criatividade, até você chegar a um processo de invenção, ele vai ser 99%, né, de suor e 1% de eureka, né? E essa invenção, né, ela pode se tornar uma inovação quando ela é implementada no mercado e explorada comercialmente, certo? Então, a diferença entre invenção e inovação, né, vai ter alguns pontos. Por exemplo, a invenção, geralmente, ela é mais livre e ela, até um determinado momento, ela vai estar mais despreocupada com esses desdobramentos, né? Já a inovação, ela vai estar mais atenta a essas questões, né, de detalhes práticos e de como você vai conseguir explorar essa invenção aí, de forma a não desprezar detalhes práticos, né, e que dependem de conhecimento e de competência, segundo aí o Medeiros em 2004. Então, ao longo do tempo,
um conjunto de inovações, elas promovem alterações radicais nos produtos e nas relações sociais e culturais. E as inovações, elas podem modificar radicalmente, né, a cultura organizacional e social, certo? Um exemplo bem próximo da gente, como até vocês que colocam, né? O celular é quase uma terceira mão que a gente tem. E a utilização de celular e redes Wi-Fi, de rede social, né, foi uma invenção que se tornou uma inovação e que, consequentemente, modificou alguns hábitos da sociedade. Né? Então, vejam, a partir desse ato inventivo e da exploração desse ato inventivo, né, e da utilização por pessoas, né, na sociedade, vários hábitos foram construídos e modificados também. Então, é geralmente isso que acontece, e são coisas que a gente tem que ter em mente na hora que a gente está projetando, tá? Então, o que seria a inovação? Então, a inovação seria a exploração, né, com sucesso dessas novas ideias, certo? A inovação, ela vai acabar sendo um ingrediente que vai ser vital para o sucesso, né, desse seu produto no mercado e, consequentemente, dos negócios, né? E, constantemente, as empresas, elas precisam estar investindo, né, em novos produtos, consequentemente, investindo em inovação, para que ela sempre se mantenha ali no mercado e não acabe tendo o seu nicho ali, a sua fatia de mercado ali, abocanhada ali pelos seus concorrentes, certo? Cada dia mais, com a globalização e com a ampla concorrência dos produtos, essa pressão inovadora, ela vai crescer, né? Ela vai crescer a cada dia. E isso também vai fazer com que, consequentemente, os produtos entrem em obsolescência de uma forma mais rápida. A vida média dos produtos é mais curta. Então, isso vai exigir do designer uma visão cada vez mais ampla, né, para que pense em questões de inovação com mais frequência, né, aí, na exploração dessas questões nos seus produtos, né. Então, coloquei aí 2 exemplos que eu achei na internet de produtos que são inovadores pela forma que eles estão sendo utilizados. Por exemplo, uma cadeira já era uma cadeira, né? Eu não tenho aí uma inovação radical. Já era uma cadeira, mas a forma como ela pode ser armazenada é inovadora, né? Seria uma inovação incremental. E isso pode ser explorado com sucesso no mercado, porque tem vários fatores aí da sociedade, por exemplo, espaços cada vez menores, pessoas querendo coisas cada vez mais práticas, né? E isso pode ser explorado aí no mercado. Aí eu coloquei outro exemplo, que é inclusive um objeto que eu sou louca para ter e não tem, que é essa colherzinha aí medidora. É uma colher, já é uma colher, né? Uma colher. Só que ela tem umas características que foram agregadas nela, por exemplo, ela dá o peso, né, daquele determinado ingrediente para facilitar a sua vida na hora que você está cozinhando. Não é uma inovação radical, mas é uma inovação incremental. E isso faz com que esse produto ele tenha um diferencial no mercado. Então, ele agregou aí 2 objetos, por exemplo, né? Uma colher e uma balança, num só. E eu vejo que são coisas até que vocês estão pensando aí para os produtos de vocês, né? Que pegam características e trazem para esse consumidor algo mais prático. E isso é interessante, porque isso vai fazer com que o seu produto ele tenha esse diferencial no mercado, certo? Então, falando sobre inovação, né, entendendo a inovação, a gente sabe dessa questão da evolução dos produtos no mercado e também dos conceitos que a gente utiliza para embasar essas decisões projetuais. Né? Então, no pós-guerra, né, o conceito de inovação tecnológica, ele era caracterizado pela incorporação de conhecimentos científicos, né, que eram decorrentes da pesquisa de produtos. Então, o desenvolvimento da pesquisa científica básica era uma via natural para que você obtivesse, né, essas inovações e que elas pudessem ser utilizadas por setores produtivos. Então, geralmente, nesse sentido, né, no pós-guerra, onde começou esse boom aí da inovação tecnológica e industrial, né, as inovações, elas partiam dos laboratórios, né, da pesquisa e desenvolvimento. Então, aquilo era gerado em laboratório e
depois que era colocado no mercado, né? Então, existia um amplo investimento aí em pesquisa científica, né? Porque você só conseguia chegar à inovação por essa via, né? Então, os países periféricos acabavam tendo uma relação, né, com os países mais desenvolvidos, porque eles que detinham mais esse conhecimento tecnológico, né, os cientistas e os pesquisadores acabavam tendo mais acesso a essas questões e partia dali a inovação tecnológica. E nessa época, os cientistas eles tinham uma certa autonomia, né, no direcionamento de sua pesquisa, e eles contavam, claro, com financiamento e tal, mas eles tinham uma autonomia, tá, para que esses paradigmas tecnológicos, né, fossem modificados e que se tornassem diferenciais competitivos nos produtos. Atualmente, a estratégia de inovação, ela vai definir inovação de uma forma mais ampla, né? A gente vai ter o conhecimento aí transformado em bens ou serviços, ou a combinação de bens e serviços para trazer essa estratégia de inovação tecnológica. Nesse sentido, ainda consideramos que inovação, né, podem ser não só os bens e serviços, mas também as formas de projetar, as formas de produzir e as formas de comercializar esses produtos. Né? Então, esse conceito, atualmente, ele é muito mais amplo. Ele não é só uma coisa que sai do laboratório e vai para o mercado, mas todo o processo que envolve a integração desse produto, desse objeto, desse serviço, né, no mercado, com outras questões, né? Como eu coloquei, né? A forma como ele foi projetado pode trazer inovação, a forma como foi produzido, né, fabricado e comercializado, né, também pode trazer informação. Então, essa competitividade industrial, ela não vai vir só mais do investimento em pesquisa e desenvolvimento, como era antigamente, né? A gente tem vários outros setores, até se a gente for ver assim, de um nível de tecnologia não tão alto como um laboratório, mas que trazem esses processos de inovação, principalmente de inovação incremental, certo? No seu sentido ampliado, né? Então, a inovação, ela não vai objetivar só a produtividade e a competitividade. Mas, atualmente, tem-se muito em mente, né, essa questão do bem-estar social e da qualidade de vida da população, que pode ser potencializada, melhorada por meio dessas inovações tecnológicas, certo? E isso é muito importante a gente pensar no momento que a gente está projetando, né? A gente está projetando geralmente para pessoas, né? Vai ter algum envolvimento ali, humano, né, naquele objeto. Então, o que é que a gente está oferecendo, né? Qual é o tipo de interação que a gente pode promover e o que é que a gente pode pensar, né, de forma que essa nossa inovação, seja radical ou incremental, vai trazer para essa sociedade. Quais são as mudanças de paradigma, por exemplo, que a gente vai ter, né, com esse nosso produto? O que é que ele vai reverberar dali para frente, né? Então, são coisas importantes, né, que a gente tem que pensar. Então, a gente pode ter aqui, né, um esquema dessa visão holística que a inovação contempla, né? Então, a inovação, ela pode estar em vários campos aí, né? Não só no produto final em si, mas pode estar na comunicação, na distribuição desse produto, na aplicação, na formulação, na embalagem, no novo conceito, entre outros, tá? Então, essa seria a visão mais ampla de inovação, né, que a gente tem atualmente, certo? Então, para os designers, a inovação, ela deve fazer parte do dia a dia, né? E o design é a atividade que vai promover essa geração de novos produtos e também a modificação em produtos existentes, certo? Mas, assim, a gente sabe que nem tudo é festa, né? E que também pode acontecer da gente pensar nessa questão da inovação, invenção, lá, e o produto também ser um fracasso, né? É muito comum, né? Tanto que tem os dados, até que o próprio Baxter coloca já há um tempão, né? Que 10 produtos são pensados, 3 são lançados e só um vai ter sucesso, né? Isso é comum. E esses números, eles vão variar, né? Porque tem diferentes entendimentos sobre o que se pode considerar um novo produto e o que é que vai se constituir no sucesso daquele produto, né? Então, é importante que a gente pense dessa forma, né? Aqui, ó, de cada 10 ideias de produtos, 3 serão desenvolvidas e 1,3 vão ser lançadas no mercado e apenas uma será lucrativa, né? Essa informação está no livro do Baxter e foi dessa fonte aqui, do Product Development, em 1992.
E aqui tem um dado mais recente, né, de 2012, né, porque já estava muito velhinho, de que cada 100 ideias, pouco menos de 70 passam para a triagem inicial, menos de 50 passam na avaliação, teste de conceito, pouco menos de 30 vão para a fase de desenvolvimento, né? Essas 30 são submetidas a teste, 25 delas são comercializadas e 15 são consideradas sucesso, né? Aproximadamente 60% daquelas que foram comercializadas. Né? Vocês viram que não teve muita diferença, né? Só muda assim os números, né? Mas geralmente tem uma grande quantidade de ideias sobre aqueles produtos que têm questões de inovação. Esse processo vai sendo afunilado, né? E são poucas as ideias que vão ser colocadas no mercado que vão ter sucesso. E para que você pense na sua como algo que tem sucesso, né? É importante que você veja todas essas questões e interações que vão acontecer entre o usuário e o produto. E o que esse produto, com a inovação que ele vai trazer, ele vai ocasionar aí para a sociedade de uma forma geral. Né? Então, conceitualmente, né, é nas empresas que isso ocorre, né, que a inovação é efetiva, porque são elas que, teoricamente, vão colocar no mercado os resultados de inovação de tecnologia. Né? Então, a inovação, nesse sentido, ela vai se diferenciar da invenção, como a gente já falou, né, porque só quando esse invento, ou nova tecnologia, ou processo é aplicado ao produto e lançado no mercado, é que assim a gente consegue efetivamente ter uma inovação, certo, gente? Então, aí, mais uma vez, pontuando a diferença entre inovação e invenção. Então, inovar, como a gente viu, né, não é simplesmente criar algo tecnologicamente novo, mas implica em dar destino econômico para essa nova ideia, tá? E a invenção só vai assumir relevância econômica quando ela se transforma em inovação, tá? Tranquilo até aqui, gente? Tá tranquilo? Beleza. Bora seguir em frente. Tranquilo, ok. Então, aqui a gente tem, né, alguns exemplos bem basicões que ilustram aí inovações radicais e incrementais, que eu creio que vocês já devem ter ouvido falar nesses termos, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de veículo. Né? Veículo é um objeto que vai levar você de um lugar para o outro, né? Um meio, né, de transporte. Então, o automóvel ele vai ser um bom exemplo de inovação radical, né? Porque a gente tinha antes, né, veículos que eram movidos a tração animal, né? A gente dependia de um animal para gerar essa força e assim causar o movimento. E aconteceu, né, com a criação do motor a combustão, que você não tinha mais essa dependência do animal, você mudou totalmente essa forma, né? Então, quando surgiu esse veículo, né, movido ao motor, né, era um produto completamente novo. E ele criou uma grande diferença tecnológica em relação aos veículos que eram movidos a tração animal, que com esse advento, né, tecnológico, eles se tornaram ultrapassados, né? E essa inovação, que foi radical, né, ela fez surgir a indústria automobilística e possibilitou também o nascimento de outros setores, né? Por exemplo, oficina, mecânica, autoescola, posto de combustível, táxi, ônibus, né? E espalhou-se por todo o mundo, né? Ou seja, fez com que surgissem novos mercados. E aí a gente consegue ver uma infinidade, né, de outros exemplos de inovação radical. Muitos objetos que a gente tem hoje em dia, né, em casa, eles, ou numa empresa, eles tiveram, né, um surgimento aí através de uma inovação radical. Por exemplo, um aparelho de DVD, um ar-condicionado, uma batedeira de bolo, um chuveiro elétrico, um computador, fogão a gás ou elétrico também, forno de micro-ondas, geladeira, rádio, telefone, televisão. Tanta coisa aí que a gente pode pensar, né? E tudo partiu de uma inovação aí que foi radical. E que, ao longo do tempo, né, essas inovações radicais, elas vão passando por inovações incrementais, né?
Por exemplo, o automóvel, quando ele foi criado, ele era de uma forma, ele tinha, claro, ele tinha um motor, né? Mas ele tinha, por exemplo, a gente tinha ali materiais um pouco limitados, né? Quando o primeiro carro foi criado, não tinha ainda sido descoberto o polímero, né? Então, o carro era feito de ferro, de vidro, né? Madeira, e com os adventos tecnológicos também relacionados a materiais, né? Várias inovações incrementais foram feitas, né? Então, por exemplo, o carro que a gente tem hoje em dia, ele é muito diferente de um carro que ele foi logo quando ele foi lançado, né? Para substituir a tração animal. Hoje a gente tem direção hidráulica, né? A gente tem um ar-condicionado no carro, a gente tem airbag, a gente tem som com Bluetooth, né? A gente tem um bocado de coisa que foi sendo acrescentada aí no carro, mas não deixou de ser um carro, né? Por exemplo, quando o carro foi lançado, a gente tinha um carro que o início foi com marcha manual, né? Hoje em dia a gente tem marcha automática, né? Então a marcha automática é uma inovação, mas é uma inovação incremental, certo? Então aqui a gente tem esse exemplo, né? De inovação radical e inovação incremental. Eu até coloquei aqui uma imagem a seguir, né? O que seria um exemplo com a lâmpada, né? A gente tem uma inovação radical quando a gente sai da vela para a lâmpada, mas a gente tem uma inovação incremental quando a gente tem vários tipos de lâmpada com tecnologias diferentes, certo? Eu creio que vocês já tinham visto essas questões, né, sobre inovação incremental e radical, mas acho que vale a pena relembrar, porque são elementos que a gente vai utilizar aí, termos que a gente vai utilizar no nosso projeto. Então, a inovação, né, como a gente vem vendo, ela faz parte da estratégia das empresas, né, e tem um foco no desenvolvimento econômico e criação de valor para esses produtos. Eu vou colocar aí uma citação desse LIP 2003, né, que ele fala que inovar é um conceito simples, é ter uma ideia que seus concorrentes ainda não tiveram, até aí é invenção, né, cadê o livro? Até aqui seria invenção, mas implantá-la com sucesso seria já inovação, certo? Então, aqui eu coloquei algumas outras definições, até para vocês verem sobre o ponto de vista de pessoas de formações diversas, né? Porque a gente aqui vai conseguir ver como essas pessoas enxergam, né, a inovação dentro da sua área de conhecimento. Algumas outras definições, né, de inovação, sob o ponto de vista de pessoas de áreas diferentes, né? Por exemplo, essa aqui da Universidade de Michigan, né? O Prahalad, ele fala que inovação é adotar novas tecnologias que permitem aumentar a competitividade da companhia. Já esse outro cara, esse Ernest Gundling, da 3M, né? Ele fala que inovação é uma nova ideia implementada com sucesso que produz resultados econômicos. Já esse Giovanni Dossi, da Universidade de Pisa, né? Ele diz que inovação é a busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento e adoção de novos produtos, novos processos e novas técnicas organizacionais. Esse Joseph Schumpeter, que é economista, ele já fala, né, que inovação se caracteriza pela abertura de um novo mercado. O Plonsky, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ele coloca que inovação pode ter vários significados, sua compreensão vai depender do contexto que ela for aplicada. Pode, ao mesmo tempo, ser o resultado e processo, ou associado a tecnologia e marketing. O Jonas e o Sommerley colocam que inovação é um processo de alavancar a criatividade para criar valor de outras maneiras, através de produtos, serviços e negócios. E o Tom Keeley, da IDEO, né, ele fala que inovação é os resultados do esforço de um time. Então, aí, só para vocês terem uma ideia do ponto de vista de algumas pessoas, né, sobre o que seria inovação. E aí a gente pode classificar os tipos de inovação, né? Então, quais seriam esses tipos de inovação? Bom, a gente pode ter aí, né, inovação que pode estar no desenho, no produto, nas técnicas de marketing, ou no serviço que é prestado aos clientes,
certo? Essas informações que eu coloquei aqui nesse slide, tá? Elas são do Fórum de Inovação, do Consórcio de Organização, que foi criado pela Escola de Administração e Empresas de São Paulo, que é esse FGV-EASP, certo? E nessa classificação que eles colocam, eles classificam a inovação em 4 quadrantes, né? Que seria a inovação de produtos e serviços, a inovação nos processos, a inovação nos negócios e a inovação na gestão, certo? A inovação nos produtos e serviços, né, estaria ligada à comercialização de produtos ou novos serviços, fundamentados em novas tecnologias e vinculados à satisfação das necessidades dos clientes. A inovação do processo estaria relacionada aos meios de fabricação dos produtos ou novas formas de relacionamento para a prestação de serviço. No modelo de negócio, seriam negócios que forneceriam uma vantagem competitiva sustentável para as empresas, a partir dos produtos. E a inovação na gestão, desenvolvimento de novas estruturas de poder e liderança. E na mercadológica, né, que tem o objetivo de abrir novos mercados, melhorar o atendimento dos consumidores e aumentar a venda dos novos produtos ou de produtos existentes. Certo? E aqui a gente tem ainda, né, questões sobre esse novo processo produtivo e sobre modificações do produto existente ou substituição por outro modelo, né? Que a gente pode ter inovação também nesse sentido, que seria no novo processo produtivo, né? Que são introduzidos geralmente com o objetivo de reduzir custos, melhorar a qualidade, aumentar a capacidade de produção, ou modificações no produto existente ou a substituição por outro modelo. Sempre que eu passo por esse slide, ou que eu leio alguma coisa sobre isso, eu lembro muito, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas eu sempre lembro muito de uma passagem que eu tive, né, de conseguir ter contato mais próximo com um caso, né, como esse. Há muitos anos atrás, quando eu ainda era consultora lá do Sebrae, eu fui convidada para ser auditora de um prêmio. O prêmio se chamava Mulher de Negócios. Eu acho que o ano foi 2014, 2015, por aí. E aí, eu fui auditora desse prêmio, acho que 2 vezes, ou 3, nem me lembro mais. Mas esse me marcou muito, porque trazia a história, né, de uma mulher que, justamente, né, ela conseguiu implementar uma modificação no processo de fabricação do pequeno negócio dela. Consequentemente, isso modificou para melhor o produto e isso, consequentemente, reverberou aí nas vendas e na inserção do produto dela no mercado. A história dela, só para ilustrar, ela tinha um negócio de panificação na família, né? E eles faziam biscoitinhos para vender na padaria. E aí ela acompanhava o pai dela, né, no processo da padaria e tal, e era um método de produção muito artesanal, né? O pai dela, ele tinha, parecia uma máquina, ela mostrou a foto na época. Não sei se vocês já viram máquina de churros, que é um cano assim, que tem uma alavanquinha que você vai baixando assim, parecia com aquilo, só que ao invés de fazer o compridinho, fazia um bolinho para fazer o biscoitinho, né? E ele fazia aquilo numa bandeja, colocava no forno e tal. E era um processo que era totalmente braçal, né? Artesanal. Você tinha que ter uma pessoa lá manejando aquela maquinazinha que fazia um biscoitinho por vez. E aí eu sei que esse negócio da família tinha muitos anos e o pai dela veio a falecer e ela tomou a frente da padaria. Ela tinha uma loja, né, que tinha o galpão atrás que produzia, ela produzia para a própria padaria dela. E ela começou a perceber que os mercadinhos do bairro, eles iam buscar ali na padaria dela esses biscoitinhos que ela colocava num saquinho e vendia lá. E tinha uma alta demanda por esse biscoito, e ela não dava conta de produzir porque era um processo muito artesanal, né? E aí ela disse que ficou encucada com aquilo, e aí ela tinha, acho que era um primo, era um irmão, era algum familiar, que era mecânico.
mecânico mecânico de oficina mecânica de carro. E só que ele manjava ainda dos equipamentos e tal. E ela chamou ele lá na fábrica e disse, olha, eu preciso que você dê um jeito para eu ter essa maquinazinha que eu consiga fazer mais biscoito, que eu consiga dobrar, triplicar a minha produção. Para que eu venda, porque está vendendo muito esse biscoito. E eu quero, né, essa minha fatia de mercado aí, eu quero essa minha inserção. E eu sei que conversa vai, conversa vem, ela se juntou com esse familiar, e juntos eles desenvolveram, né, claro, de forma muito arcaica, de forma muito primitiva, né, uma máquina que ela produzisse mais. Claro, tem um monte de defeito e tal, e ela foi aprimorando essa ideia. Salvo engano, ela chamou um designer para auxiliar naquele processo, e assim, isso não foi de uma hora para outra, isso foi ao longo dos anos, né? E eu sei que no final ela conseguiu, né, ter essa maquinazinha que produzia vários biscoitos, e ela conseguiu quintuplicar a produção dela, e ela começou a distribuir para além do bairro, para a cidade inteira, depois começou a exportar, depois ela começou a vender a máquina que ela tinha projetado. Enfim, uma invenção, né, que ela teve com base numa demanda que ela identificou, ela conseguiu trabalhar naquilo de forma a torná-la inovação. Inovação no processo, que reverberou no produto e no serviço, né? E assim ela conseguiu uma alta margem de lucro. Eu lembro que nesse ano ela ganhou o prêmio Mulher de Negócios e foi assim, eu lembro que foi bem emocionante, porque passou uma fotos com a trajetória dela, ela se emocionou muito e tal, e assim, ela mudou a vida dela e da família com essa inovação, né, que partiu de uma invenção. E eu sempre achei um caso assim bem interessante, porque é próximo da gente, né, a gente consegue ter contato com essas histórias, não é uma coisa assim tão distante, né, até a gente tinha, como eu coloquei no início do slide, antigamente a gente tinha uma coisa muito elitizada, né, que partia do laboratório, que era uma coisa assim muito, né, ali formal, precisa muito formal. E hoje em dia não, a gente tem essa inovação de várias frentes, e que a gente pode trabalhar isso e gerar esses benefícios, né, tanto para as empresas quanto para a sociedade. Né? Eu sempre acho interessante lembrar desse caso. Eu sempre fico de procurar, eu devo ter no meu computador antigo alguma imagem, alguma coisa dessa apresentação, porque realmente foi bem interessante. E o biscoito realmente era muito bom, minha gente. Ela levou no dia da premiação umas cestinhas com os biscoitinhos para a gente. E realmente era muito bom. E assim, foi emocionante de ver como ela conseguiu evoluir, né, por meio de uma inovação tecnológica que não foi só tecnológica, mas de produção de produto e serviço, enfim. E foi uma pequena empresa, né? Não foi uma grande empresa. Cadê? Tá aqui, né? A gente também pode ter outros tipos de inovação, né, relacionados a produtos que são fabricados a partir de um processo comum ou afim, né? Você introduz esses novos produtos integrados àquele processo que você já tinha, e você também pode ter a introdução de novos produtos que podem exigir novas tecnologias da empresa, né? Como era o caso, assim, ela precisava ampliar a produção e assim ela introduziu, né? Para introduzir esses produtos, ela precisava de ampliação da tecnologia e foi isso que foi feito, né? Até já contei para vocês de outro caso, né? Que a gente pode ter o inverso, né? A gente tem um projeto e, de repente, ele não está adequado ao maquinário, ao processo de produção da empresa, e a gente tem que interferir naquilo. Né? Então, são os tipos de inovação que a gente pode ter. Então, se a gente for parar para analisar a inovação, né, o segredo da inovação bem-sucedida, né, é essa gerência do risco, né, que ela vai estar especialmente atenta para algumas questões, como estabelecimento de metas, né, e eliminação do produto. Como eu coloquei aqui um resuminho, certo? No estabelecimento de metas, né, você deve estabelecer algumas metas ao se lançar esse novo produto no mercado. E você deve verificar, né, se isso que você está propondo vai satisfazer aos objetivos propostos e se isso vai ser bem aceito pelos consumidores. Vocês têm várias formas de fazer isso. Até a gente viu em algumas aulas passadas, né, de análise de
do ciclo de vida do produto, né, que a gente pode usá-la em parceria com a análise diacrônica e assim ter uma visão de como vai ser esse produto no mercado, tentar entender como é esse consumidor através de um painel do perfil do usuário e ver se o que a gente está estabelecendo de meta, né, vai ser aceitável, né, com relação a custo-benefício também. E esses métodos de inovação, eles devem considerar todos esses fatores, de forma que você, com isso, vai conseguir minimizar os riscos de você fracassar com o seu produto, tá? E você também tem que ter maturidade, né, e consciência sobre a eliminação desse produto quando você comprova, né, que ele não vai atingir as metas estabelecidas, ou seja, esse processo de inovação, né, ele tem que ser criticamente acompanhado em todas as etapas. E você tem que saber, assim, que você não pode também se apegar demais, sabe, àquela inovação ou solução que você está gerando, porque pode ser que ele gere resultados considerados insatisfatórios, né, com relação ao mercado, com relação ao público. E aí, com isso, é importante que você tenha essa consciência, para você estar sempre fazendo essa validação constante, para que você consiga saber o momento de descontinuar aquela ideia e partir para a próxima, né? Então, considerando que apenas uma pequena parte, né, desses novos desenvolvimentos é bem-sucedida, é necessário que você sempre tenha em mente que você vai ter que tomar decisões rápidas, para que você evite, né, perder tempo e dinheiro. Então, resumindo, né, quando você está pensando em inovar com o seu produto, você tem que estabelecer metas e, ao mesmo tempo, você tem que ter consciência que você tem que estar sempre de olho ali para que você tenha maturidade de saber o momento também de descontinuar aquela ideia, quando você vê que realmente ela não vai ser passível de sucesso, certo? Então, quando a gente pensa, né, em inovação e competitividade, né, a gente pode pensar em inovação como um elemento diferenciador, né, das empresas. São elementos que vão diferenciar a sua empresa, o seu produto dentro do nicho de mercado. A inovação, ela é fundamental para que você sempre se mantenha competitivo, né, e obtenha lucro. É a marca, né, do momento que a gente vive desde um tempo, né? E é importante que você consiga sempre estar pensando em inovação para poder competir, tá? Então, quando a gente trata de design, né, quando a gente pensa em inovação e design, que acabam sempre andando aí de mãos dadas, né, a gente está tratando o design não só como um aspecto estético, né, ou uma questão muito elitizada, mas a gente está pensando nessa forma complexa de pensamento, né, nas habilidades, nas técnicas, na metodologia, em tudo que a gente utiliza ao longo do processo para resolver esses problemas que vão desde problemas mais simples até problemas mais complexos. E, nesse sentido, o design, né, ele vai envolver uma série de funcionalidades técnicas, atitudes, valores, enfim, uma série de coisas que podem ser vistos, né, como instrumentos de melhoria da qualidade de vida. E é nisso que a gente tem sempre que pensar no momento que a gente está projetando, né, porque ao mesmo tempo que a gente pensa em tudo isso, né, a gente vai estar gerando produtos que vão fazer parte da vida das pessoas e que, de alguma forma, eles vão muitas vezes modificar hábitos, né? Então, o design, nesse sentido também, ele pode garantir, né, que o produto ele seja competitivo, né, e que isso gere uma determinada sustentabilidade para a empresa. Lembra daquela curva, quando o produto é introduzido, ele tem o crescimento, tem a maturidade. Então, eu pensando nessa questão da inovação, eu posso fazer um paralelo com essa minha curva e pensar como é que esse produto vai se comportar com relação à sociedade, com relação ao usuário, com relação à inovação, à competitividade e inovação tecnológica minha e dos outros concorrentes, né, para eu saber como é que isso vai mais ou menos acontecer, e eu conseguir adequar, né, esses recursos e organizações do meu projeto, de forma que eles estejam alinhados com a necessidade de mercado, para que eu consiga alcançar o sucesso. Né? Então, quando eu penso em inovação e design, eu também eu posso pensar que antigamente, né, a gente tinha alguns diferenciais que hoje em dia são considerados básicos. Lembra daquela primeira ou segunda aula que a gente fala da pirâmide, né, de Maslow, que o produto tem que, no mínimo, funcionar. Então, para a gente, atualmente, como consumidor, é o mínimo que se espera,
né? Qualidade e preço. Então, eles são essenciais como base para qualquer produto. Você não vai comprar um produto que não funciona, né? E hoje em dia a gente tem outras questões, né, que são somadas a isso aí e que a gente vê como inovação, né, que vão ser esses diferenciais que são decisivos para a competitividade do produto no mercado, certo? A gente tem aqui esse gráfico que, quando você coloca design e inovação na internet, né, eles geralmente vão mostrar esses gráficos, mostrando também a questão do tempo e dos gastos que você vai ter, né, dependendo do grau de inovação que você vai ter no produto, tá? Então, no nível aqui inicial, né, onde eu tenho um nível de inovação superficial, que pode ser no redesign do produto, eu vou gastar menos tempo e vou gastar menos dinheiro. Já no nível de inovação médio, né, onde eu posso ter a geração de um novo produto, né, eu já vou gastar mais tempo e mais dinheiro, né, eu vou ter mais investimento aí, ter mais custo. E já na inovação mais profunda, eu, além de desenvolver um novo produto, eu vou desenvolver um novo sistema, eu vou ter aí um maior tempo e maior gasto, né? Então, são elementos que vocês podem considerar aí também pensando sobre o projeto de vocês, em como vocês vão organizar, por exemplo, cronograma, orçamento, né? Então, que tipo de inovação eu estou propondo no meu produto, né? Então, o que é que isso vai me gerar de tempo e de dinheiro, né? De gastos, e como eu posso organizar isso para que eu tenha realmente um produto de sucesso, né? Então, o propósito da inovação, né? Um dos principais é que você tenha essa diferenciação no mercado, né? Então, a gente tem que sempre pensar que inovação é muito além de um modismo de gestão ou de um modismo de um produto, né? Ele está aí no cerne aí de uma série de questões que envolvem aí essa questão de inovação, né? E que a inovação deve ser encarada com a mesma importância que você dá à qualidade aos produtos ou ao sistema, né? De envolvimento desse produto com esse usuário. Como colocado aí, é crucial, independentemente da fase dos objetivos da organização, que você consiga pensar naquela curva, né? Que você vai introduzir o produto, vai ter um crescimento, vai ter uma perpetuação ou maturidade e sobreviver ou sempre estar pensando no plano, né? Como é que você vai fazer com o seu produto? Você vai fazer um redesign dele para reinserir ele no mercado, você vai gerar um novo produto, como é que vai ser esse ciclo de vida desse produto? E a inovação vai estar diretamente ligada a isso. E outra questão que é importante você pensar é que a inovação ela não vai engolir a tradição, né? Que ela pode sim ter um bom convívio do novo com o tradicional e que isso pode sim levar as empresas e os produtos a um caminho aí de sucesso, tá? Então, coloquei aqui algumas razões que você pode ter para a inovação, né? Que podem estar ligadas a razões tecnológicas, ligadas a desenvolvimento de novos ou serviços, melhoria nos processos de produção existentes, né? Seguir aí os líderes, segue o líder, seguir os líderes aí no mercado com relação à inovação, para que você se mantenha ali no mercado, né? Adaptar tecnologias que foram desenvolvidas por outras empresas às suas necessidades, que também acontece muito, né? Você acaba fazendo parcerias aí para gerar produtos com tecnologias diversas. E você pode também ter essa razão, né, tecnológica de querer melhorar o desempenho de algumas técnicas existentes. Até eu coloquei aí na imagem a foto de um nanorobô, né, que tem várias pesquisas, né, a gente vê esse mundo nano, micro, tão interessante, né, que você vê coisas assim que você nem conseguia imaginar, é muito Jetsons, né, muito, sim, futurista, né, você hoje em dia já tem pesquisas, né, que tem nanorobôs que estão sendo construídos, né, para vários tipos de uso, como destruição de bactérias, levar oxigênio, potencializar a cicatrização e reparar as células. Claro que isso aí está sendo constantemente pesquisado, né? Mas que já existe essa pesquisa, que são
pesquisas que são desenvolvidas com vistas a razões tecnológicas, né, para melhoria aí de algumas questões. Eu só queria um robôzinho desse que comesse aí o Covid, né? Imagina que maravilha, sem engolir comprimidos com um robôzinho, ele conseguisse fazer. Mas deve ter gente pesquisando, né? O que não falta é pesquisador para pensar nessas coisas. A gente tem aí também razões econômicas, né? Pensar em inovação para substituir produtos obsoletos ou você tentar ampliar essa gama de produtos para que você se mantenha aí no mercado ou que você consiga pensar em outros mercados, né? Lembrando lá dos oceanos azuis, a inovação tecnológica pode estar diretamente relacionada a isso, certo? Vocês estão vendo que são questões que a gente está trazendo assim mais para reflexão, né? Dados e informações que vão levar vocês a pensarem em algumas coisas durante o processo projetual, né? Que eu acho que é bem interessante de vocês pensarem, tá? A gente também tem aqui, né, razões para inovação relacionadas ao processo, né, como está listado aí, né, melhorar a fabricação, reduzir custo, reduzir consumo de material, de energia, de defeito de fábrica, enfim. Demandas que são, né, dos processos podem gerar a inovação, né? Aí a gente pode fazer até um paralelo com aquele caso que eu falei, né, da mulher empreendedora que modificou aí tudo para gerar aí mais biscoitinhos e com isso ela mudou muita coisa, né? Processo, produto, serviço e a própria vida dela. Então, inovação no Brasil, né? Como é que estamos aí com relação à inovação no Brasil? Bom, esse dado aqui nem é muito novo, tá? Mas o Brasil, geralmente, ele está bem lá embaixo no ranking da inovação. Ainda é pouco sistematizada, né? E ultimamente a gente vem vendo isso cada vez mais desvalorizado, porque, como a gente sabe, inovação tem muita relação, claro, com a sociedade como um todo, em várias questões, mas tem sim muito embasamento científico, né? E a pesquisa precisa ser mais valorizada para que a gente consiga aumentar aí o nosso potencial de inovação, certo? O que acontece muito aqui, né, que não existe essa sistematização da inovação, as empresas elas acabam se transformando, né, para sobreviver aí no mercado, e uma coisa que acaba não levando muito a inovação é porque tem muita cultura da cópia, né, aqui no Brasil, e o Brasil acaba insistindo em copiar modelo de outros países, que às vezes funcionam para eles, mas não vão funcionar para a gente, por várias questões, né, culturais, sociais, até de clima, né, não vai funcionar, e acabam querendo copiar, e, enfim, acaba não inovando, né. E aqui eu coloquei um gráfico, foi o mais atual que eu achei, minha gente, de dados com relação à inovação. Eu até falei para vocês, né, que eu estou refazendo todos os slides para essas aulas online, e eu acabo atualizando, né, várias informações. E esse foi o dado mais novo que eu achei com relação à inovação no Brasil, né. Então, a gente consegue perceber aqui, né, nesse gráfico, a tendência, né, de crescimento dos investimentos em inovação, né, em alguns momentos, né, mesmo tendo essas características aí, mas a gente já consegue ver uma certa evolução, né. Eu acho que se a gente pegar os dados depois de 2018, a gente vai ver algo diferente. Eu não consegui encontrar esses dados, né, que mostram a questão da evolução da inovação depois de 2018, e a gente consegue perceber, né, alteração nesse perfil de investimento, né. No início, a gente tinha mais investimento, por exemplo, em máquinas e equipamentos, e esse investimento estava associado mais à modernização e atualização, né, do que a recursos internos e a pessoal, né, recursos humanos também. E a gente pode ver aí, né, esses dados. E a gente consegue perceber também um declínio nos triênios de 2006, 2008, 2012 e 2014, né, que se a gente fizer um paralelo
com o resto do mundo, né, eles refletem algumas crises econômicas externas e internas, né, que acabaram reduzindo a linha de financiamento, e isso gerou consequências, né, na capacidade de inovação. Tá. Bom, aí a gente consegue, né, ver que com o curso do tempo, né, a gente teve um ligeiro aumento aqui, né, com várias frentes aqui de inovação e a modificação delas ao longo do tempo. Eu realmente procurei bastante esses dados depois de 2018, mas não encontrei. Então, caso vocês pesquisem aí e encontrem, me passem, porque eu fiquei, inclusive, muito curiosa para ver como é que está, né? Porque, como eu falei, a inovação, ela vai depender de uma série de fatores, né? E vários deles estão bem ligados aí à pesquisa e desenvolvimento. E que eu não tenho visto esse investimento, né? No nosso país. Então, isso pode reverberar diretamente aí na inovação no Brasil. Certo? Aqui eu coloquei uns exemplos de algumas inovações em alguns setores de atividade, né? Só para ilustrar essa questão da inovação no Brasil, né? Que já foi marcante, né? Então, aí a gente tem no Banco do Brasil, que é uma atividade do setor financeiro. A inovação foi voltada para a tecnologia, né? E o Banco do Brasil ele foi pioneiro na utilização de ferramentas da internet para otimizar o relacionamento com os clientes. Tem outro exemplo aí, que foi da empresa Brasilata, que é da metalúrgica, né? E ele desenvolveu um novo sistema de fechamento das latas de tinta, que ocasionou aí melhorias aí na utilização, na armazenagem, no transporte, em várias questões, né? Se a gente fizer um paralelo com isso, né, a gente pode lembrar daquele exemplo lá do Baxter, né, de análise do ciclo de vida do produto, onde ele observou a utilização desse produto e viu algum ponto que poderia ser gerado inovação para melhoria no processo como um todo, né? Eu acho que esse exemplo aí se encaixa bem direitinho. Outro exemplo, a empresa Copesul, de química e petroquímica, né, ela fez uma inovação aí na gestão, com a nova arquitetura organizacional, né, baseada em processos empresariais com times semi-autônomos. Então, aí você já vê que foi uma inovação não no produto, nem no processo, mas na gestão, né? A Embrapa, ela fez uma melhoria, né, uma inovação no processo, no entendimento de pesquisa e desenvolvimento como parte do negócio. E o último exemplo aí é a Monsanto, uma indústria dos agroquímicos e biotecnologia, que foi pioneira, né, no campo da biotecnologia agrícola. Mas só para ilustrar alguns exemplos de inovação. Aqui, né, eu coloquei alguns exemplos, né, da inovação na indústria, para até retomando aquela inovação, aquela questão sobre inovação radical, né, que a gente viu. Mas para a gente ver aí algumas relações, né, sobre os tipos de inovação. Então, o Schumpeter, né, em 1934, ele já falava sobre essas questões de inovação, né, e aí ele vai propor essa relação, né, entre os vários tipos de inovação. Ele coloca que a introdução de um novo produto, né, ou a mudança qualitativa de um produto existente, né, a inovação do processo, né, que seja uma novidade para a indústria, a abertura de um novo mercado ou desenvolvimento de novas fontes de suprimento de matéria-prima ou outros insumos, né, são pontos específicos que ele coloca para essa relação da inovação com a sociedade e a indústria, enfim. Então, independente de inovação em processo, produto ou comunicação, ou posicionamento de imagem, né, sempre o resultado que a gente pretende, né, ele vai estar orientado para que a gente consiga ter essa diferenciação entre o nosso produto e os produtos concorrentes, né? E nesse sentido, a participação do designer, ela vai ser fundamental, né? Porque o desenvolvimento do produto, se não tiver a participação do designer,
pode ser que vários elementos que o designer pensa, né, ao longo do processo produtivo não sejam pensados. Então, pode ser que a pessoa queira economizar, por exemplo, não vou chamar um designer não, porque é caro, vou reduzir aqui meu custo. Mas pode ser que, né, isso dê muito errado, porque essa falta desse investimento vai fazer com que a empresa, né, o produto, seja envolvido no maior risco de fracasso. Porque o designer, né, no caso, ele já é meio treinado para pensar em tudo isso, né, em todas essas questões que envolvem aí o lançamento de um produto no mercado e a permanência dele, né, a manutenção dele no mercado. Né? Então, quando esse produto ele é lançado no mercado, com a participação do designer, né, esse diferencial ele vai ser muito evidenciado, né? E os consumidores eles vão ter essa percepção. Do contrário, se não tiver esse pensamento holístico que o designer tem, né, em todos os sentidos aí de desenvolvimento do produto, pode ser que o produto seja lançado e ele não consiga atingir os resultados, né, de satisfação como se espera. Então, por isso que é importante que a gente esteja sempre envolvido nesse processo. Então, o design, ele vai ter uma importância muito grande, né, em todo esse processo de inovação. Então, é importante que o design ele seja valorizado, né, nesse processo, porque ele, muitas vezes, é quem vai garantir a esse produto, né, essa competitividade, né, esses profissionais que vão trabalhar aí nessa frente, né, eles vão estar sempre pensando, né, nos recursos, na organização, na necessidade de mercado, nas metas que vão ser alcançadas, né, e o designer, ele sempre vai estar pensando nisso de uma forma sistemática, né, de forma a seguir uma metodologia, né, problematização, você vai ter estudos, vai ter embasamento científico, você vai chegar a requisitos, parâmetros, né, você vai pensar em materiais de processo, e com tudo isso você vai conseguir colocar no mercado um produto mais competitivo, né, e que vai considerar todas essas questões. Porque a essência do design, né, ela é tornar a vida das pessoas melhor, né? A gente sempre está pensando, eu vou relembrar de novo, aquela segunda foi terceira aula, né? Onde a gente viu ali a pirâmide, né? Um paralelo do design com a pirâmide de Maslow, onde a gente tinha essas questões, né? De atendimento de necessidades ao longo do processo, desde a base até o topo lá da pirâmide. Então, a gente sempre vai estar, como designer, pensando em responder essas necessidades, né? Que são técnicas culturais, funcionais, né? E que isso vai levar a gente a criar essas soluções inovadoras que vão estar ali diretamente ligadas ao sucesso, né, desse produto. Aí no slide tem só um exemplozinho, é quase uma análise diacrônica aí do telefone, né, dos marcos de mudança, né, desse objeto que promove aí a comunicação, né, para que a gente vê a invenção chegando a um processo de inovação, passando por todo um processo de inovação, né? Então, lembra que eu falei, a análise diacrônica, muitas vezes, ela vai ajudar a gente a ter essa ideia, né, do passado, para que a gente consiga ver também o futuro, certo? No processo de buscar inovação, a gente vai sempre trabalhar com determinantes, né, que podem ser de fora e podem ser de dentro, né, externas ou internas. As determinantes da inovação externas, né, elas vão estar ligadas geralmente a um ambiente, né, onde esse produto vai estar inserido, a um ambiente econômico, à organização industrial e do mercado, consequentemente, ao paradigma tecnológico. E as internas já vão estar ligadas mais à trajetória da empresa e à estratégia tecnológica que tem-se naquele momento. Com relação ao ambiente econômico, né, a gente vai observar, né, o cenário onde a empresa ou produto ele vai estar se encontrando, né? E vai observar como é que essa empresa ela inova, né? E como é que ela se diferencia das demais. Porque aí a gente já vai ter uma ideia do que é que pode, o que é que está sendo feito e o que é que pode se fazer, né? E o paradigma tecnológico, ele vai ser esse conjunto de oportunidades que você vai ter para a inovação, né? Em paradigma, no início da instalação e difusão,
Lembrando daquela tabela, né? Daquela tabela não, daquele gráfico que eu coloquei. Tem as matrizes, né? X e Y, falando da questão da inovação, do tempo e dos custos, né? Você, no início, você vai ter menos gasto, mas você vai ter mais incerteza, né? E ao longo do tempo isso vai sendo modificado, porque as oportunidades elas vão sendo maiores num paradigma mais maduro, certo? E com relação aos determinantes da inovação internos, né, a gente tem aí a análise da trajetória da empresa, onde a gente vai analisar o conjunto, né, de capacitações que ela tem, do seu quadro de recursos humanos e tal, e como isso vai interferir aí na geração de inovação, e a estratégia tecnológica que essas empresas, né, onde está inserido aí o seu produto, né, no caso, ou os seus similares, como é que ela faz, né, no mercado, o que é que ela objetiva aí, quais são as características, como é que ela se comporta aí de forma técnica e econômica no mercado. Lembrando que esses pontos, né, eles vão só dar um direcionamento para que você entenda. Se você não está, por exemplo, trabalhando para uma empresa, né, você está gerando um novo produto, no caso aqui acadêmico, né, você vai se basear em quê? Você vai olhar quem são seus similares. Uma empresa que produz um produto similar àquele que você está projetando. E aí você vai pegar esses pontos, né? E vai buscar informações a respeito desses pontos para que você consiga, a partir daí, se guiar para o desenvolvimento da sua solução. Lembrando que a maioria dessas análises que a gente faz, a gente vai estar sempre buscando aspectos positivos para que a gente possa potencializar e aspectos negativos para que a gente elimine ou conserte. Né? Lembrando, não vai ser um plágio, você não vai fazer Ctrl-C, Ctrl-V do que os outros estão fazendo. Você vai usar aquelas informações ao seu favor para que você entenda onde é que você está pisando, para que você consiga visualizar o que é que vai ser seu produto lá na frente. Isso é muito importante, porque aí você vai conseguir entender quais são as possibilidades de sucesso, né, que você vai ter. E lembrando, se você conseguir, como designer, pensar em todas essas questões, né, que envolvem aí o processo de inovação e criação e inovação do seu produto, você vai conseguir, consequentemente, maiores chances de sucesso no mercado. Certo? A gente tem aí também, envolvido no processo de inovação, várias mudanças, né? Como eu já falei. Mudanças sociais, mudanças ambientais, mudanças comportamentais, né? Essas mudanças, elas vão acabar influenciando, né, novos hábitos. Ou pode ser até o contrário também. Eu posso, de repente, criar alguma coisa que vá modificar comportamentos e sociedades, né? Mas tem também o contrário. Pode acontecer das duas vias, né? Então, pode ser que eu tenha algo que eu crie que vá mudar, ou pode ser que tenha mudanças que vão impactar naquilo que eu vou criar. Né? Então, falando de mudanças sociais e ambientais, né, eu posso ter essas mudanças que vão influenciar, né, nos novos hábitos e conceitos para que, quando eu crie, eu tenho essa harmonia entre o que está sendo colocado para o mercado consumidor e o que está realmente aí acontecendo na sociedade. Outro ponto que é importante vocês analisarem, né, essas mudanças, porque isso vai influenciar diretamente na aceitação do seu produto, tá? Porque meu intuito com isso é fazer vocês pensarem em alguns aspectos para o projeto de vocês, porque tem muito a ver com inovação, certo? Então, voltando aqui, a gente tem inovação, design e futuro intrinsecamente ligados, né? E quando a gente para pensar nos objetos que a gente tem hoje em dia, a gente tem que pensar também que vários deles, né, inúmeros, já foram criados há muitos, muitos anos, né? E muitas vezes eles só são lançados muito tempo depois, né? Então a gente pode observar que muito do que a gente tem hoje foi pensado há mais de 60 anos, né? Por exemplo, a internet. Eu até coloquei aqui uma fotinha que eu achei na internet da internet, que seria do primeiro sistema, né? Que foi utilizado aí para essa transmissão de dados. O computador era quase uma sala inteira e o sistema também acompanhava aí, porque, enfim, a tecnologia de materiais não estava avançada o suficiente para que você tivesse coisas menores, né? Essa é outra coisa que é bom perceber, né?
as coisas cada vez mais podem ser menores devido ao avanço tecnológico dos materiais, né? Materiais que permitem avanços na tecnologia. Está tudo muito, muito ligado. Então, a internet, por exemplo, ela foi desenvolvida logo após a Segunda Guerra, né, Mundial. Foi feita para operações de guerra, né? E aí isso foi evoluindo, né? Isso foi sendo ampliado e as pessoas hoje em dia não vivem mais sem, não, né? Não vivem mais sem internet. Mas ela foi criada com outro intuito e há muito tempo atrás. E cada vez mais ela vem sendo repensada. Então, no mundo contemporâneo, né, atualmente, é muito próxima essa ligação entre a indústria e o consumidor. E essas questões, muitas vezes, elas vão cair para cima da gente, designer, né? Por quê? Porque acaba que o produto que a gente cria, ele vai ser um mediador, né, entre a fabricação, né, o produto, e o usuário final. E o design desse produto, ele vai passar várias mensagens, né? Então, para ver o design, além de um simples mediador entre o estado social e estilo, a gente tem que colocar ele num contexto mais complexo, né? Que vai estar aí no cerne de várias questões. Então, o design ele vai envolver várias questões, como até eu já falei, né? Planejamento, seleção de modelos, de cores, formas, texturas, o estudo das relações que vão se estabelecer entre as pessoas e esses objetos, a implicação que esse objeto ele vai ter na sociedade, né? Então, esse processo de inovação, muitas vezes, ele é um marco de mudanças, né? Eu coloquei aqui o exemplo dessa geladeira da década de 50, né? A Frigidaire, da GM, né, que ela elaborou esse projeto, né, pensando nesses ambientes futuristas, né, ligados à família, à festa, a esse sonho da dona de casa, que era ter uma vida mais prática, né? E o objeto, a forma como ele foi apresentado e tal, tudo isso levava o público a acreditar nesse futuro, né? Como seria possível esse futuro na minha casa e como eu poderia mudar minha vida através desse produto, né? E o design está aí está no cerne dessa questão, né? Então, o design ele vai ser tanto o processo quanto o resultado desse processo, né? Se a gente fizer um flashback aqui com metodologia, que ele vai partir do problema até chegar à solução, né? Então, tudo que está ali no produto, estilo, tamanho, significado, tudo isso é projetado, né? A gente pensa nessas questões quando a gente coloca no produto. Então, tudo que está ali foi milimetricamente calculado para que influencie nessa interação, nesse sistema, né? Usuário-produto. E isso vai influenciar diretamente, né? Nas condições que esse produto ele vai estar inserindo no mercado em várias questões, né? Que vão desde as ideias do designer, da tecnologia que existe no momento, do contexto cultural, até a situação política do país pode influenciar, né? Diretamente aí em como esse produto ele vai ser produzido, né? Então, um produto que é inserido no mercado, como o exemplo que eu coloquei aí da geladeira, ele pode, né, promover um novo estilo de vida, né? Como, por exemplo, essa geladeira aí, a proposta dela era modificar o estilo de vida das donas de casa, né? Então, quando esse produto ou serviço ele é inovador, né, e ele é pensado dessas várias formas, né, ele consegue gerar um impacto aí na vida das pessoas e pode transformar para sempre aí a forma como essas pessoas vivem ou como essas pessoas trabalham. Por exemplo, a gente teve a criação do computador, né, há alguns anos. Isso não modificou para sempre a forma que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente vive, né? O celular é outro. Foi criado também e modificou totalmente a nossa vida. A tecnologia e a inserção desses novos objetos
promove novas formas de vida para a gente, né? Novos comportamentos e novas possibilidades. Isso é muito interessante. E acho que isso é um papel da gente como designer. Tá sempre pensando além, né? Sempre pensando em como a gente vai conseguir promover essas questões em produtos, em serviços, em experiências, para que a gente cada vez mais consiga melhorar aí a vida das pessoas. Certo? Aqui tem um outro slidezinho que fala, né, sobre essa inovação e a mudança do estilo de vida, e muitas vezes a mudança de paradigmas, né? Porque nesse exemplo aí, né, nos anos 50, quando esses objetos, né, mais inovadores, eles foram propostos, né, como geladeiras e fogões e tal, nessa época, né, tinha-se muito essa visão do futuro de objetos absurdos, como eram colocados aí, né? Então, tinha-se ideia de computador que vai processar receita e vai fazer o alimento sem necessidade do humano, cozinha automatizada que pode encomendar e comprar produtos por um monitor de TV, né, com simples toque no vidro. Tipo, eram pensamentos que, para a época, eram absurdos, mas que hoje a gente já consegue visualizar, mentalizar como coisas muito próximas, né? A gente já tem, por exemplo, geladeira que tem painel touchscreen, que faz uma série de coisas, e enfim, só que naquela época, quando essas ideias foram lançadas, né, se pensava de uma forma muito ainda retrógrada, né? As mulheres naquela época ainda não tinham essa independência que tem hoje, né? E elas pensavam, meu Deus, se eu vou ter uma cozinha com tudo isso, quem é que vai fazer meu serviço, né? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver se eu só vivo para isso, né? E na época, né, isso foi sendo cada vez mais comum, né, nas cozinhas das pessoas, essas novas tecnologias, e eles foi vendo que essa resposta não era dela, né? Tipo, era das filhas dela, que já são criadas para ser completamente independentes e precisam sim de ter todas essas tecnologias à disposição para poder ter a sua vida independente. Então, essa, essas mudanças, né, elas muitas vezes estão andando de mãos dadas aí com as mudanças da sociedade. Né? Eu coloquei esse exemplo aí só para pontuar isso. Então, quando a gente pensa, né, ainda em inovação, futuro e design, né, a gente vai entender que o design ele vai permitir viabilizar, né, esse futuro por meio dos objetos, dos ambientes, dos serviços. E com isso a gente vai possibilitar, né, muitas vezes com os projetos conceito que a gente lança no mercado, que as pessoas consigam vislumbrar, né, como é que vai ser esse futuro. E a partir desse momento, as ideias elas passam a ser compartilhadas, né? Isso vai permitir com que as pessoas consigam observar, né, e principalmente quando você trata de uma equipe de design, quando você consegue compartilhar essas ideias, né, de inovação, às vezes você pode ser considerado, tá doido, isso aí não vai dar certo, não sei o quê. Por isso que, lembra que eu sempre falo assim, para aplicar uma ferramenta, né? Esse não é o momento de podar as ideias, é o momento de você extravasar e pensar realmente fora da casinha. Por quê? Porque é importante que você consiga aprimorar esse conceito, né? E discutir depois, claro que você vai refinando, mas isso vai depois ajudar você a tornar esse produto, essa ideia, né? Essa inovação numa coisa concreta, né? Então, quanto melhor e mais amplo, quanto mais ampla é essa visão de futuro, né, maior maior é a possibilidade de você conseguir vislumbrar essas modificações, né, e o design, nesse sentido, ele vai ajudar você e a sociedade a ter futuramente, né, realidades que ainda não existem, né, e que o design ele vai ser o meio que vai levar você a ter esses novos produtos, essas modificações, essas novas formas de viver. Então, com relação à inovação, design e produto, né, a gente pode identificar que alguns dos produtos e serviços, eles são lançados e muitas vezes eles desaparecem, né, do mercado com o tempo. Por quê? Porque isso vai estar diretamente ligado à sociedade. Por isso que é importante a gente conhecer. E se essa análise
né, ao longo do tempo. Por isso que é importante sempre estar pensando na validação constante desse produto no mercado, porque é importante para o designer conseguir identificar até que ponto esse produto ele vai e qual é o ponto que também eu preciso descontinuar ou realizar um redesign do produto, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente veja, né, que essas empresas, para elas se manterem nesse patamar de mercado, elas têm que investir em design e têm que estar preparada para esse futuro e, consequentemente, tem que pensar em inovação, porque senão ela vai ser considerada obsoleta com o tempo e vai perder essa fatia de mercado aí, né? E, nesse sentido, né, é importante, como eu falei, que a gente sempre esteja atento a observar esse ciclo de vida do produto no mercado, ou seja, essa curva aí, para a gente ter o plano A, B, C, D, e como é que vai proceder com esse produto. E isso também pode viabilizar a geração de inovação, por essa necessidade de se manter no mercado. Né? E com isso a gente vai conseguir verificar constantemente essas possibilidades de mudança e oportunidades para inovação. Então, pensar no futuro vai ajudar a gente a conhecer esses novos produtos, pensar nesses novos produtos e novos hábitos, né, que podem virar tendência mais à frente, né, para que a gente possa desenvolver os nossos produtos também pensando nisso, né. Lembra, é importante que a gente conheça o passado do produto para que a gente consiga prospectar o futuro. E para prospectar o futuro, a gente precisa conhecer uma série de coisas que vão influenciar no lançamento desse novo produto, tá? Então, o design e as tendências, elas vão permitir que você compreenda o comportamento do mercado das pessoas, para que você consiga pensar nesses novos hábitos e até criar novos hábitos, né? Eu acho bem interessante essa imagenzinha, que é de uma cama-nuvem, né? Que funciona aí por, acho que é indução eletromagnética. Eu acho que é. Não achei. Estava em japonês, não era chinês, aí a explicação eu não consegui entender, não. Mas era alguma coisa assim. E aí, imagina aí, você, através desse tipo de inovação, você proporciona um conforto de estar nas nuvens, você cria um novo hábito, né? Das pessoas aí dormirem nas nuvens. Você pode acabar, através do design, influenciando, né? Os modos de vida das pessoas. Então, pensar nesse futuro, né? Faz com que você acredite nesse futuro e faz com que você pense em objetos que vão estar aí no entorno das pessoas e que vão poder influenciar no dia a dia delas. E que, nesse sentido, é importante que a inovação sempre seja pensada em gerar melhoria para a qualidade de vida das pessoas. É uma coisa até que eu vi nos projetos de vocês, quando eu estava corrigindo, que vocês sempre pensam, né? A gente tem a maioria dos grupos está pensando no momento pandêmico, né, que a gente está. E todo mundo está pensando em melhorar a qualidade, né, de vida. Por exemplo, eu tenho um produto que vai me levar a gastar menos tempo na limpeza de alimentos. Ou eu tenho um produto que vai proporcionar uma maior segurança quando eu entro em casa. Isso é muito importante, né? E é importante também a gente pensar como é que vai ser daqui para frente. Porque, em nome de Jesus, isso não vai durar para sempre, né? Então, a gente vai ter um momento que a gente vai ter outros comportamentos, outros hábitos. E, para a gente, como designer, é importante que a gente pense sempre à frente, né? Então, o design é inovação e é a visão de um futuro melhor para todo mundo. E isso que a gente deve implementar nos nossos produtos, certo? Eu achei, gente, essa pesquisa é uma dissertação de mestrado, eu acho, de uma moça chamada, deixa eu ver aqui o nome dela, Jesus. Acho que é Elisa alguma coisa. Não, acho que está no outro slide, deixa eu ver se é aqui. É Elisa Ferreira, o nome dela. E ela fez esse trabalho, né, e eu achei interessante esse paralelo que ela fez com relação à teoria econômica, né, e à inovação. O paralelo que ela fez nesse caso com o design e a inovação, para mostrar como o design e a inovação caminham aí de mãos dadas, né, na geração de uma ideia até a inserção dessa ideia no mercado como forma de inovação. Eu achei interessante trazer essa informação para vocês, porque eu andei pesquisando sobre
design e inovação, né? E foi uma das pesquisas que eu achei bem interessante, que ela juntou uns dados até de outros autores, né? E conseguiu fazer esse paralelo. E é interessante para a gente ver, porque principalmente, né, nessa etapa de projeto que a gente está pensando, né, em gerar soluções, é importante que a gente veja como isso está intrinsecamente ligado com a inovação e a tecnologia também, né? Então, nesse caso aí da dissertação dela, ela descreveu essas semelhanças entre design e inovação, né? Ela usou como base, tá aí no rodapézinho, informações sobre que foram levantadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica da Nova Zelândia, em 2003, que apresentou esse modelo de inovação que é baseado nas pesquisas de Schumpeter e Schmoker, acho que é assim que fala. E nesse modelo, né, a inovação ela vai compreender vários elementos, né, que ela denominou de tecnologia de empurra, onde o desenvolvimento tecnológico ele vai determinar a inovação, né? E também relacionada à demanda, né? Que é a demanda que vai puxar a inovação quando existe alguma necessidade de mercado. Então, ela fala que dessas duas frentes, né? Tanto a de você ter um insight para uma um novo produto ou uma inovação tecnológica, ou quando você tem essa demanda, né? E que isso vai ocasionar muitas vezes essa semelhança entre o processo de design e o processo de inovação tecnológica. E aí, quando você faz esse paralelo, você consegue ver aqui, ó, tá vendo? Algumas fases. Claro que ela colocou de forma bem genérica, sabe? E partindo da geração da ideia, que a gente sabe que antes disso aqui, tem várias outras coisinhas aqui, né? Que a gente tem problematização, levantamento de unidade, um monte de coisa. Mas ela partiu aqui da geração da ideia, né? Onde você tem a nova ideia ou a nova tecnologia, e você passa por diversas fases aqui, ó, até chegar no mercado. E ela quis mostrar com isso a semelhança que existe, né, entre inovação tecnológica e o processo metodológico de design, para mostrar como isso está andando aí em paralelo, né? Então, essa tabela aqui, que ela colocou, essa tabela é da dissertação dela, tá? Eu só repliquei para cá, adaptei, eu coloquei aqui embaixo a referência, que no caso dela já foi uma adaptação desses dados do Instituto de Pesquisa Econômica da Nova Zelândia, para mostrar, né, esses aspectos intrinsecamente ligados, né, relacionados, validando, né, dessa forma como ela coloca aí, a relação, né, estreita entre o design, né, e a inovação tecnológica, colocando o design aí dentro de um processo de inovação. Então, aqui teriam os elementos do design e os elementos que ela adaptou aqui desse estudo de pesquisa como elementos do modelo de inovação, né? Então, por exemplo, a pesquisa no design, né? No modelo de inovação, você tem a avaliação das necessidades da sociedade e do mercado. Isso aqui é coisa que a gente faz na pesquisa, né? Então, bem parecido, para não dizer igual. No desenvolvimento do conceito, do design, a gente parte da geração de ideias, né? Na inovação, vai partir da geração de ideias, no design, da mesma forma. Validação do conceito, também da geração de ideias, né? Resolução do design, a gente tem aqui design de desenvolvimento. Então, vejam que as fases que são geralmente utilizadas para esse percurso metodológico aí, tanto em design quanto nos modelos de inovação, de acordo com esses dois autores aqui, que é o Schumpeter e o Smokler, e o Instituto de Pesquisa e Economia da Nova Zelândia, eles têm uma relação bem próxima, tá? É a informação que eu quis trazer para vocês verem também essa relação próxima, né, que existe entre design e inovação, e para que vocês sempre pensem, né, que o que vocês estão fazendo geralmente vai envolver inovação, né? Então, que é importante que você, como designer, pense nessas várias informações e como isso tudo junto vai compor a inovação tecnológica para o seu produto e, consequentemente, isso vai influenciar na forma como as pessoas vão utilizar, como as pessoas vão se fidelizar, né, e como isso pode modificar aí, hábitos e comportamentos das pessoas durante esse processo de lançamento, uso e descontinuidade do projeto do produto no mercado. Certo? Tranquilo, gente? Aqui eu coloquei só uma coisinha que eu acho. Essa parte aqui desse slide é do slide de um amigo meu, do Cristiano. Eu acho bem
bacaninha, assim, para a gente lembrar algumas coisas sobre design, né? Que a gente vem falando tanto dessa relação do design com a inovação, design com tanta coisa. E aí eu puxei aí do slide do Cristiano, isso que eu achei bem interessante, né? Que design é o que a natureza sabe fazer de melhor, é uma habilidade humana de se mudar e de se adaptar ao ambiente. Design é sair de uma situação dada para outra melhor. Design é processo. Design é melhor sucedido quando o problema é totalmente analisado, né? Explorar bastante a problematização é muito importante para o processo de design. Que o design ele é afetado pela decisão de muitas pessoas. Sempre durante esse processo vai ser um conflituoso, porque vai requerer aí investimento de tempo, dinheiro e recurso humano, né? Então sempre vai ter ali uma zona de conflito, porque vai precisar de tomada de decisão e consequentemente, essas decisões vão ter que ser responsáveis, né? Então, é uma questão muito forte aí do design, né, do processo. O design é um pensamento criativo e não só fazer algo novo. Ele é capaz de melhorar a nossa vida quando ele funciona bem. Ele é totalmente frustrante quando ele não funciona. O design é produto gráfico, espaço, sistema. É criado para satisfazer necessidades. É capaz de agradar nossos sentidos. É uma expressão de valores culturais e é uma maneira tangível de mostrar o quanto nossa sociedade muda com o tempo. Tá? Aqui tem várias referências que eu utilizei, números. E eu vou deixar esse slide lá para vocês, não mudam, tá? Como eu falei no início da aula, essa aula foi mais para trazer uma reflexão, né, para vocês a respeito dessas questões que são interessantes e importantes de serem pensadas para os nossos projetos e que para vocês sempre tenham em mente essa relação estreita que existe entre o desenvolvimento de produtos e a inovação tecnológica, tá? Então, dúvidas? Então, de conteúdo hoje era isso, tá, gente? Espero que vocês depois reflitam sobre o que a gente conversou, vejam lá no slide, se quiserem também fazer outras pesquisas adicionais, né? Seria interessante, tá? Lembrando sempre que essas informações são importantes para a condução do projeto e para a tomada de decisão que a gente vai ter. Certo? Então, hoje a gente vai ficar por aqui. A partir desse momento, a gente vai orientar os projetos, tá? E lembrando que na próxima aula, a gente vai ter também aula de orientação, tá? Então, tragam tudo, traga dúvidas, tragam tudo. Beleza? Todo mundo assinou a lista? Então, gente, certinho. Então, eu vou encerrar aqui a gravação e a gente vai ficar com as orientações, ok?